Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui então nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 11, os Três Reinos. Esse é o nosso segundo item, os animais e os homens, né? Esse é os animais e o homem. Esse é um item que nós estamos já há um tempo, né, trabalhando com ele, exatamente para tentar explorar aqui todas as minúcias, né, que muitas vezes passam despercebidas nessa nossa relação com os animais, no entendimento sobre o próprio ser da espécie animal nesses reinos inferiores, ou nessas espécies inferiores, né, já que o reino é o mesmo. Então tem valido a pena, né, nós trabalharmos com cuidado, com atenção, explorando aí cada um dos detalhes que Kardec vai nos apresentando através das respostas e orientações aqui dos Espíritos. Nós vimos no nosso último encontro, na questão número 600, né, sobre a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte. Nós lemos aquele artigo publicado, aquele encarte publicado pela doutora Irvênia Prada, veterinária, espírita, expositora, e trouxe para nós um grande esclarecimento, né, trazendo citações de livros, por exemplo, de Gabriel Delane, se eu não me engano, falando sobre pesquisas, né, sobre aparições de espíritos de animais, né. Conversamos um pouquinho até mesmo sobre a expressão espírito de animais, porque muitas pessoas acabam rejeitando a expressão espíritos para os animais, colocando apenas como princípio inteligente, né? Sendo que nós vemos ali uma manifestação de individualidade desses espíritos, desses seres. Então, e Kardec também, no próprio livro A Gênese, trata desse tema, falando do espírito dos animais, ou como aqui mesmo, no próprio livro dos Espíritos, na questão 600, por exemplo, ele coloca a alma do animal sobrevivendo ao corpo. Então, quando ele trata a alma do animal, ele fala de um elemento individual, não de um elemento já desenvolvido também, e não apenas um princípio que está para se desenvolver. Isso porque ele perguntou aqui aos espíritos, né, na questão, deixa eu ver aqui, na questão, só um instantinho, pegando aqui do começo. Bom, eu vejo aqui depois da questão, os espíritos colocam para Kardec que nós podemos chamar de alma, aqui ó, na questão 597A, esse princípio é a alma, é uma alma semelhante à do homem, também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que tome a palavra, mas é inferior à do homem. Né? Então, só para a gente poder acertar bem sobre os termos, para nos entendermos nas colocações, né? Quando nós falamos espírito dos animais, nós já classificamos, já consideramos o estágio evolutivo desses seres, já consideramos a sua individualidade, já consideramos também a espécie de erraticidade que eles vivem. Quando nós falamos espécie, sabemos também que existe uma diferença no estado de erraticidade entre o homem e o animal. Então tudo isso já estando pré-estabelecido, fica muito mais fácil aqui o nosso entendimento. A partir da questão 601, que é a que nós vamos abordar hoje, nós veremos aqui Kardec entrando num campo bastante delicado, em que ele mesmo teve a necessidade de fazer correções naquilo que os espíritos apresentaram. Então assim como aconteceu quando nós estudamos sobre a vida no mundo espiritual, falando sobre as influências dos espíritos, e ele trouxe para nós a questão da possessão, em que aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que não há possessão, mas apenas uma influência, no caso, a subjugação. E depois, lá na Revista Espírita, e depois no livro A Gênese, ele faz uma correção na resposta dos Espíritos, agora, né, de uma forma prática, por observação, e depois submetendo aos Espíritos, então, ele obteve uma resposta diferenciada.
Então esse é um ponto importante, porque ele mudou a opinião dele a partir de um novo esclarecimento. E aqui nós vamos encontrar também, nesse capítulo, uma situação semelhante, em que Kardec mudou a opinião, corrigindo ali o que os espíritos disseram anteriormente, trazendo para nós uma nova visão a partir dos dados novos que a nossa ciência acabou apresentando, né, Bom dia, Osmar? Então, vamos com calma que nós vamos chegar até esse ponto que vocês verão. Na questão 601, Kardec pergunta: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Nesse ponto, é interessante a gente fazer aqui um pequeno retrospecto, porque não é comum nos nossos grupos de estudos, até por falta de tempo, né, e muitas vezes até por falta de interesse, não existe um melhor conhecimento das obras de Kardec. Até mesmo nós nunca tivemos oportunidade de fazer um estudo, por exemplo, do Livro dos Espíritos em sua primeira edição, aquela que foi publicada, né, em 1857. A que nós estudamos em 1860 é a segunda edição, mais desenvolvida, né, muito mais aprofundada. Uma trazia para nós 512 questões e essa segunda trazendo 1019. Então não houve apenas ali quase que o dobro de questões que Kardec apresentou, mas também algumas questões que foram revistas. Então, só para a gente poder ter uma ideia, aqui na questão número 37 da primeira edição, Kardec pergunta, né, sobre... Deixa eu ver aqui um pouquinho só, voltando um pouquinho aqui. Deixa eu pegar mais uma questão aqui só um instantinho. Tá, na questão 37, por exemplo, Kardec pergunta, né, a diferença entre o homem e os animais não constituiria apenas em desenvolvimento das faculdades? Ou seja, ele fala sobre essa questão do progresso da alma dos animais para chegar até a condição do homem. E aí então os espíritos respondem, não, acabamos de dizê-lo, o homem é um ser à parte, seu corpo apodrece tal qual o dos animais, verdade, mas seu espírito tem outro destino que só ele pode compreender. Depois Kardec faz um comentário aqui para nós, quando ele diz, as faculdades que o homem possui como as suas, pela exclusão de todos os seres vivos, atestam em sua pessoa a existência de um princípio superior à vitalidade, ao instinto, à inteligência dos animais. É o princípio que lhe dá a inteligência moral e o sentimento de seu destino futuro. Então, a partir dessa questão, dizendo que o homem é um ser à parte, quando ele diz aqui para nós, na questão 601, que os animais seguem uma lei progressista como o homem, nós já vemos uma mudança de opinião. Se lá no primeiro ele aceita aquilo que os espíritos trazem, nós veremos isso com mais detalhe depois num artigo interessante que nós temos aqui, tratando desse assunto. Se lá ele aceita que o homem é um ser à parte, e, portanto, não existe evolução, aqui ele já fala sobre a evolução dos seres. Então os espíritos vão responder para nós aqui. Os animais seguem uma lei progressista como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Kardec comenta, nada há nisso de extraordinário. Suponhamos que os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada para os trabalhos manuais, o que não poderia fazer sob a direção do homem. Vamos avançar um pouquinho mais, que nós vamos detalhar um pouco mais esse tema. Questão 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que para eles não existe expiação. Quando nós falamos força das coisas, nós falamos de uma própria lei natural que rege o reino animal. Então,
No caso, por exemplo, no mundo selvagem, nós vemos ali as forças da natureza agindo com predadores, com presas, com necessidades que eles precisam desenvolver, ou habilidades que os animais desenvolvem para poderem sobreviver em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias. Então, na verdade, não existe ali uma educação formal para esses seres, mas as próprias circunstâncias em que eles vivem fazem com que eles se desenvolvam, melhorem suas aptidões, desenvolvam seus instintos. E claro que nesse progresso que nós estamos falando, não falamos de espécies mais inteligentes, que inclusive já conversamos sobre isso, aqui mesmo nesse item do Livro dos Espíritos. Kardec coloca, por exemplo, que os cães que nós temos hoje são os mesmos cães que viveram há 2000 anos. Então não houve uma evolução desses animais. O que aconteceu foi a mudança de circunstâncias, em que eles ficaram domesticados, ficaram mais dóceis, mas não ficaram mais inteligentes. Então os castores fazem, por exemplo, as suas construções da mesma forma que espécies de castores faziam há 2000 anos. Então eles não melhoraram de lá para cá em termos de inteligência, mas nós percebemos as espécies vão então cada uma apresentando uma característica diferenciada, algumas com mais inteligência, outras com menos inteligência. Avançando um pouquinho mais. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus. Então Kardec aqui já sai um pouco da nossa realidade terrena e já tenta especular um pouco mais, ou tenta compreender um pouco mais aquilo que se passa em mundos superiores, para entender também essa própria superioridade desses animais comparados com os animais que nós temos aqui no nosso mundo. Então a resposta sobre os animais conhecerem a Deus: não, o homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Então, essa compreensão sobre a sua origem, sobre o seu desenvolvimento, sobre uma força criadora, isso não é alcançado pela inteligência dos animais. Suas inteligências, embora nesses mundos superiores sejam mais desenvolvidas que aqui no nosso planeta, são inteligências que dizem respeito às suas necessidades imediatas, e às suas tarefas que fazem naquele momento, já que esses espíritos de animais nos mundos superiores, são seres que fazem trabalhos braçais para os homens. É algo que nós não conseguimos compreender ainda, salvo nos filmes de ficção, quando nós vamos então para um planeta superior e nós vemos ali humanoides, animais que até falam, animais que têm habilidades manuais. Então para nós isso tudo faz parte da ficção, mas os espíritos disseram tratar-se de uma realidade. A André colocou, pelo que entendi, o cachorro é cachorro sempre, não pode virar porco, por exemplo, por mais inteligente. É só para ratificar o meu entendimento. Nós não sabemos de que forma que se dá a evolução entre as espécies, Andréa. Isso não foi trazido para nós. De que forma, por exemplo, os cães, o espírito animal, o espírito de um cão, ele vai evoluir. Mas quando ele atinge um determinado grau de inteligência, embora seja uma inteligência limitada, nós não sabemos de que forma que acontece a migração entre as espécies. Mas o que nós falamos é que os cães continuam sendo cães. Agora, esse espírito que estava nessa espécie, quando ele evolui ele individualmente, mas a espécie continua sendo cão. Então, os cães serão sempre cães. Nós não temos, por exemplo, um cão hoje, um cão que fala, um cão que tem um raciocínio diferente de um cão de 2.000, 3.000 anos. Continua sendo assim. Agora, os princípios inteligentes vão evoluindo nas espécies. De que forma que acontece essa evolução? Não sabemos. Na questão 604, eu estou acelerando um pouquinho porque nós temos o artigo para ler, tá? Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. Então aqui já é para nós um outro ponto interessante para chamar a nossa atenção, que já que fala que os animais são sempre inferiores aos homens, mesmo em mundos superiores, então eles estariam destinados
para sempre, a ficarem sempre nessa condição? Se tudo evolui, atingindo sempre a perfeição, esses animais então estariam condenados a uma inferioridade eterna. Então Kardec pergunta, tem lógica esse tipo de raciocínio? Imaginar que os animais, quando chegam num determinado ponto, eles param de evoluir? A resposta dos espíritos, tudo se encadeia na natureza por liames que não podes ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender em seu estado atual. Então está aí, André, a resposta para nós. Coisas que nós não podemos compreender e algo que parece disparatado, infelizmente é algo que nós ainda não compreendemos no nosso estado atual. Ou seja, no mundo espiritual, aprofundando um pouco mais as pesquisas, nós conseguiríamos vislumbrar ali situações que fogem, né, daqui da nossa realidade, do nosso cotidiano. Porque nós vemos tudo pronto. O animal nasce, o animal morre, o animal nasce, o animal morre. Mas o princípio inteligente ou o espírito do animal que vai passando por esses processos, nós desconhecemos. A Miriam lembrou, né, que os gatinhos, né, são seres abusados desde sempre, né? Então desde a época dos egípcios, né, que a gente tem ali os animais, eles aprontavam com os coitados, né? André colocou, né, mas temos que ler 10 vezes para sentir cada palavra em sua essência e com cuidado. Sim, com muita atenção. Por isso que ler o livro dos Espíritos é uma coisa, estudar é outra. Então nós temos que ter cuidado com o conteúdo, nós temos que ter cuidado com as traduções, nós temos que ter cuidado com a essência daquilo que está sendo passado, porque do contrário nós passamos superficialmente e fazemos uma interpretação equivocada. O que é muito comum, né? Nós vemos hoje, por exemplo, a Bíblia, ela é decorada, mas nem sempre ela é compreendida. Aqui acontece a mesma coisa. Mas vamos lá. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Aqui é um recadinho, né, que Kardec coloca, vou ler mais uma vez para vocês prestarem atenção. Então, quer dizer, pode entrevê-los, ou seja, esses processos que nós ainda não compreendemos, nós podemos então entrevê-los por um esforço de inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Recadinho para quem? Para aqueles que acham, por exemplo, que Deus criou o homem diferentemente dos animais, como acontece nos textos bíblicos. Porque a gente lembra, né, que nós estamos falando aqui de 1860. Um ano antes, Darwin tinha lançado A Origem das Espécies. E quando ele sugeriu naquele livro, a partir das suas observações, que o homem era uma evolução dos primatas, ele foi excomungado pela Igreja Anglicana, ele foi criticado pela sociedade, foi rejeitado pelos meios científicos. Como é que um cientista pode aceitar que ele é uma evolução de um primata, a evolução de um chimpanzé, de um macaco? Por isso é colocado os prejuízos do orgulho e da ignorância. Aí sim nós seremos capazes de ver claramente a obra de Deus. Na obra de Deus, essa evolução. E continua. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho, mais uma beliscada naqueles que não aceitavam, como não aceitam. Basta a gente ver, por exemplo, que a nossa ministra, né, dos direitos humanos, da família e da mulher, ela é pastora e há 3 anos, mais ou menos, ela fez ali uma publicação de um vídeo dizendo que as escolas deveriam aceitar o criacionismo e tirar a ideia do evolucionismo, na época em que ela era, né, uma condutora, né, ou uma orientadora dentro de uma instituição religiosa. Mas hoje a ciência mostra claramente que jamais sairá das escolas agora a linha de pensamento evolucionista. Mas até hoje nós temos aqueles que defendem que Deus criou o homem do barro, Deus criou os animais separadamente, que isso não se aceita. Na época de Kardec falamos aqui de mais de 1 século e meio, e hoje nós continuamos ainda sustentando essas ideias
felizmente num grupo muito pequeno ainda, mas é uma ideia muito presente, muito viva. A própria, que foi ministra também do meio ambiente, né, Marina Silva, que também é evangélica, também defendeu a ideia de tirar dos livros de ciência a ideia do evolucionismo. Então temos dois nomes de pessoas que ocuparam o primeiro escalão do governo propondo essa ideia das escolas tirarem a ideia do evolucionismo. Então, quer dizer, é algo presente, né? Então, até lá é um tempo que nós ainda não alcançamos na totalidade, né? Mas felizmente esse já é um pensamento muito mais geral do que essas exceções. Sabei que Deus não pode contradizer-se em tudo. Na natureza, tudo se... de novo. Sabei que Deus não pode contradizer-se, que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. E depois continua, 604a. Kardec aprofunda um pouco mais essa questão. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Qual a diferença, então, inteligência da vida material e a inteligência da vida moral? A inteligência da vida moral é aquilo que nós desenvolvemos para achar soluções para o nosso bem-estar aqui no mundo físico. E os animais também têm essa capacidade. Assistindo, mais uma vez, a esses documentários, né? Por quê? Porque no nosso dia a dia, nós temos um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe dentro de casa. São os nossos animais de estimação. Eventualmente vemos num zoológico, num parque, numa reserva natural, mas nos documentários nós temos aqueles profissionais que entram de fato na vida animal, captando imagens, captando situações que fogem da nossa vida cotidiana. E ali nós percebemos que os animais de fato, seja individualmente, seja coletivamente, eles encontram soluções para resolverem ali as questões das suas necessidades de sobrevivência, no caso a alimentação, no caso de uma moradia, no caso de uma proteção. Então eles se viram, não importa qual é o ambiente aéreo, o ambiente terrestre, o ambiente aquático. Então eles encontram essas soluções. Mas no caso da vida moral, é a capacidade, por exemplo, de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. E isso os animais ainda não têm essa capacidade. Alguns animais mostram ali aquele início dessa vida moral, né, como por exemplo, quando ele percebe que alguém está sendo ferido, então ele intervém nessa situação e ali ele tenta proteger aquele por quem ele tem algum carinho. Então ele começa a demonstrar uma inteligência da vida material, ele começa a mostrar o afeto, que começa a se mostrar de um modo verdadeiro, ele começa a demonstrar ali resquícios da vida, da vida moral, mas ainda ali muito precário, né? quase imperceptível. Mas no caso, por exemplo, nós vemos que os homens e os animais têm essa diferença. No intelecto é o ponto comum entre eles, mas um muito pouco desenvolvido na sua totalidade e o homem já mais avançado, embora ainda bastante limitado. André lembrou aqui também, né, lembrar aqueles que ainda não acreditam que o homem foi à Lua, né, tem aqueles que, né, chega até a ser cômico, né, mas falar da Terra plana, por exemplo, né, então tem gente que debate isso ainda. Então a Terra plana, o criacionismo, o homem ter alcançado, por exemplo, né, a Lua. Então são ainda temas que muita gente duvida, né, mas com o tempo, né, com o tempo tudo vai se esclarecendo, felizmente. Questão 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se ele não tivesse essa última, poderia viver só com os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas? Eram teorias da época. Kardec vai apresentando aquilo que
era a realidade daquele tempo, né? Nos nossos tempos de hoje, essa é uma situação que nós não ouvimos falar. Falar que nós temos duas almas, por exemplo, né? Embora muita gente fala sobre um lado nosso que é um lado do bem e um lado do mal, na verdade nós somos únicos. É uma unidade que existe em nós, né, que nós somos. Então os espíritos respondem, não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo ele participa da natureza dos animais e dos instintos, e dos seus instintos. Pela sua alma participa da natureza dos espíritos. Então, aqui nesse caso nós temos, né, que até vimos, né, no livro de André Luiz, lá no Mundo Maior que nós estamos estudando, Calderar abordando junto a André Luiz sobre essas questões, falando sobre os níveis de evolução da consciência, falando, né, sobre aqueles três andares, né? Primeiro, a predominância do instinto. O segundo, a razão estando presente na vida cotidiana. E a terceira, a parte mais espiritualizada. E o homem, então, vai ascendendo nessa escala até atingir, então, o seu grau máximo de evolução, né? Luciana, bom dia. Questão 605A. Pergunta Kardec. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? A resposta sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Mas, se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade e tem instintos mais ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Ou seja, são instintos, são impulsos que nós temos para a satisfação das necessidades do corpo. Só que essas necessidades do corpo não significam necessariamente que elas sejam moralizadas. É o caso, por exemplo, do próprio desequilíbrio da sexualidade. O indivíduo, né, como nós vemos hoje na nossa sociedade, pratica ali as maiores barbáries em nome de uma satisfação. Temos aqui um comentário, uma nota de rodapé, vamos a ela, trazida por Herculano Pires, o nosso tradutor. Os espíritos levantam aqui um problema filosófico, a do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer, ver obras especializadas, né? Então ele fala sobre essa questão, né, do corpo ser um ser também aqui, numa interpretação simplista, né? O corpo ter vida própria, entre aspas, né? Ter ali uma autonomia. Na verdade, ele tem ali as suas necessidades que acabam, de certa forma, proporcionando prazer para o espírito, e o espírito então satisfaz. Então, né, o homem acaba sendo, na verdade, influenciado pelas questões da matéria. Kardec faz um comentário. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos, liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Então aqui é uma questão de debate filosófico, se o homem cede aos instintos do corpo, é como se o corpo tivesse instintos, né? Então isso aqui é um tema que até poderia contradizer os espíritos, né? Porque muitas vezes você vê espíritos que, desencarnados, apresentam os mesmos instintos, o mesmo primitivismo.
Então, na verdade, o espírito traz em sua natureza esse primitivismo, e não o corpo que faz com que ele seja assim. Do contrário, nós já vimos até Kardec falando sobre isso, sobre a questão da carne é fraca. Lá no livro Céu e Inferno ele fala sobre essa questão. Então, na verdade, não é a carne que é fraca, é o homem que é fraco. Então quer dizer que se eu encarnar no corpo do Chico Xavier, eu vou me tornar um santo, sendo eu quem eu sou? Não é assim que as coisas acontecem. Então, na verdade, o corpo apresenta ali as suas necessidades. Essas necessidades proporcionam para um espírito maior ou menor prazer, e o espírito pode ceder a esse prazer ou não. Bom dia, Nancy. Questão 606. Vamos avançar que nós temos ali temas para ver ainda. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma de que são dotados? Então, de onde tira o princípio inteligente? Do elemento inteligente universal, simples assim. Mas essa, por exemplo, seria uma resposta bastante complexa e bastante profunda. Por exemplo, né, esse princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados. Então, aquele princípio inteligente que habita, por exemplo, ou se encontra numa espécie de mamíferos, ou então numa espécie de répteis, de onde surge? Do elemento inteligente universal, assim como o próprio homem. Na sua origem, que nós desconhecemos, também veio desse princípio inteligente, desse elemento inteligente universal. Então, até aí, né, continuamos ali, sempre vendo que tudo parte dessa origem. Esse elemento inteligente universal é Deus. Porque não existe inteligência fora de um ser. E essa inteligência universal só pode ser Deus. Então todos provemos dele, inclusive esses seres dos reinos inferiores. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? A resposta, sem nenhuma dúvida. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Então aqui já começa também a trazer essa ideia que anteriormente não era aceita. Vocês lembram que eu coloquei para vocês aqui, na questão número 34, da primeira edição do Livro dos Espíritos de 1857. Questão 37. A diferença entre o homem e os animais não consistiria apenas em o desenvolvimento das faculdades? Lembrando que todos partiram do mesmo princípio. A resposta, não, acabamos de dizê-lo. O homem é um ser à parte. Seu corpo apodrece, tal qual a dos animais, verdade, mas seu espírito tem outro destino que só ele pode compreender. Então, se no início os espíritos afirmaram isso para Kardec, e ele aceitou isso como sendo uma revelação, aqui já é diferente a pergunta que ele faz. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, do mesmo princípio? Se era um ser à parte, como é que pode emanar do mesmo princípio? É aqui que nós vemos, então, a mudança de pensamento de Kardec a partir da realidade que o envolvia. Entre o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos em 57 e a segunda edição do Livro dos Espíritos em 1860, tem ali um elemento fundamental, que foi o lançamento da obra de Darwin, falando sobre a evolução das espécies. Se há evolução das espécies, Kardec concluiu que há evolução do espírito. E daí então ele mudou a opinião. O que os espíritos disseram e ele aceitou, ele mudou de opinião e fez com que os espíritos esclarecessem melhor, trazendo uma posição diferente. Veremos aqui agora. Ficou dito que a alma do homem, e se ficou dito, lembramos da primeira edição, porque lá que foi dito, né? Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. Isso na sua origem, né? Então, o espírito começa... hoje é muito fácil para nós, né? Porque hoje nós temos as respostas que os espíritos trouxeram, a análise de Kardec, podemos perceber a mudança do seu ponto de vista,
temos os livros científicos que trouxeram para nós uma nova visão. Então hoje nós estamos um século e meio depois, deliciosamente debatendo sobre as questões de mudança de opinião de Kardec e a dos espíritos. Mas na época dele, ele estava desbravando. Então a pergunta que ele fazia, primeiro a própria inteligência de Kardec de fazer aquele tipo de pergunta, depois receber a resposta e analisar essa resposta. Quantas vezes ele deve ter ficado em dúvida, aceita ou não aceita essa resposta? Se eles disserem, eu tenho que aceitar, mas espera aí, tem coisa que está dizendo o contrário. Então, na verdade, ele estava ali construindo tudo aquilo, né? Seria mais ou menos hoje, né, quando você faz uma viagem, você vai até o aeroporto, embarca num avião, vai ali para o seu destino. Aí nós voltamos no tempo e encontramos ali os irmãos Wright, encontramos Santos Dumont e outros tantos desbravadores que inventavam seus aviões nas garagens, colocavam suas vidas em risco para poder voar 100 metros. Então é muito fácil para nós falarmos da maravilha aeronáutica quando nós não estávamos ali um século no passado. Vendo, por exemplo, Santos Dumont colocando roda de bicicleta para poder tentar fazer o 14 bis voar. Colocar motor de barco, por exemplo, colocar bambu para fazer as coisas funcionarem. Kardec é a mesma coisa. Aqui no campo intelectual, eram informações novas que vinham chegando que ele tinha que se virar. Porque o que ele escrevesse ia ficar como base de uma filosofia que tem por objetivo a perpetuação de suas informações. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou para nós também garantido isso. Ao mesmo tempo que ela tem a perpetuação, ela tem também um princípio evolutivo dela própria. Porque ela vai evoluindo conforme a ciência vai se modificando. Portanto, ela não é rígida. Se ela tivesse sido constituída com os mesmos princípios bíblicos, por exemplo, como é que nós ficaríamos? Ficaríamos aceitando, por exemplo, como acontece no livro Gênesis, lá do Antigo Testamento, dizendo que o homem surgiu do barro, que Deus soprou as narinas. E que a bendita das mulheres saíram de uma costela. Está escrito. Mas eu não aceito, mas está escrito, é a palavra de Deus, Deus não erra. Então Kardec teve cuidado de trazer para nós essas informações, dando essa liberdade, essa abertura para a evolução, mas uma evolução consistente. Não simplesmente uma mudança de opinião, porque um gosta, o outro não gosta. Para poder encarar o Livro dos Espíritos e trazer algo novo, tem que ser realmente com muita solidez, com muita convicção e muito bom embasamento. Mas aqui tudo bem, vamos lá. Como ficou dito, a alma do homem em sua origem assemelha-se ao estado de infância corpórea, que a sua inteligência desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Aí nós já conversamos também, né, que é fácil para nós falarmos sobre isso. Nós temos hoje a arqueologia, em que nós encontramos ali os primeiros hominídeos, lá há 4 milhões de anos, onde nós tínhamos ali os primeiros seres que começaram a se apresentar como bípedes, deixaram de andar sobre 4 patas, começaram a ficar em pé, Homo erectus. A nossa querida Lucy, né, aquela que foi encontrada lá na África, apresentava para nós ali o esqueleto mais bem constituído, mas nós temos seres mais antigos ainda. Então nós somos capazes hoje de analisar formato de crânios, formatos de corpos, constituição social, antropológica. Tudo isso é fácil para nós hoje. Kardec não tinha essas informações. Então, onde cumpre o espírito a primeira fase? Resposta dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Aí Kardec perguntava, mas que raio de série de existências seriam essas? Para nós é fácil. Só olhar para esses seres que foram encontrados e que vêm sendo encontrados tantas e tantas espécies, né, de 4 milhões de anos, de 3 milhões de anos, que nós vemos claramente pelo formato, que é aquela cadeia, né, aquela cadeia intermediária, né, aquele chamado de elo perdido. Essa expressão ela sempre foi muito utilizada. O elo perdido. Que elo perdido seria esse? Exatamente aquele elo que vai conectar o reino animal com o reino nominal. E que eles querem saber, no caso, os pesquisadores da época, bom dia, abraço, os pesquisadores da época procuravam encontrar qual era exatamente o ser
que estava ali conectando esses dois reinos. Então hoje nós temos essas várias espécies que vão surgindo e nós estamos, na verdade, não encontrando um elo, mas encontrando elos de conexão entre esses reinos, montando ali um grande mosaico, um grande quebra-cabeça, em que cada espécie vai se apresentando com características diferentes em termos de evolução. E ali, se nós temos fisicamente essa evolução, espiritualmente também isso se dá. E nessas séries de existências que precedem o período que chamais de humanidade, o nosso planeta já viveu, que era exatamente ali nos mundos primitivos. E quando nós falamos de mundos primitivos, nós também acrescentamos um elemento moral. O nosso planeta, por exemplo, em termos de mundo primitivo, nós podemos voltar no tempo de 4.000, 5.000 anos, nós encontraríamos as primeiras civilizações se formando, com uma constituição administrativa, cultural, religiosa, política, social. Mas, voltando mais ainda no tempo, chegando na pré-história, lembrando que quando nós estudamos história, nós temos ali aqueles 4 grandes períodos, né? O período antigo, o período medieval, o moderno e o contemporâneo. Antes desse período, considerado ali como ponto da descoberta da escrita, nós tínhamos a pré-história. Essa pré-história se perde no tempo. E aí, então, nós voltando no tempo, nós encontramos, né, basta visitar o Museu de História Natural, para quem já foi, aqui no Brasil. Aqui em São Paulo nós temos um ótimo museu que traz para nós esses resquícios, né? Temos na Inglaterra, temos na Europa, temos nos Estados Unidos, aqueles ótimos museus, né? Então você encontra ali os homens das cavernas. Primeiro, né, fazendo uma volta, uma contagem regressiva no tempo, nós temos ali os nômades que viviam primeiro naquelas comunidades, domesticaram animais, domesticaram plantas, como no caso do trigo, do arroz, que eram plantas selvagens. Voltando um pouco mais, nós tínhamos ali os caçadores e os coletores, os homens das cavernas, e aí nós voltando mais no tempo, nós saltamos daquele período da humanidade e entramos no período pré-humanidade. Nesse período pré-humanidade, nós voltamos então ali naqueles 1, 2, 3, 4 milhões de anos. E antes disso ainda, nós encontraríamos somente animais aqui. Nesse período então pré-humanidade, aqui do nosso planeta, é onde se encontra então esse ambiente onde esses espíritos estão evoluindo, passando de um reino inferior para um reino já definitivo, que é o reino nominal. Definitivo para nós, né? Porque nós temos ainda muito a evoluir. E é então a partir desse momento, quando o nosso planeta atingiu essa condição de planeta de provas e expiações, passando por essa fase de transição para o mundo de regeneração, nós temos então outros planetas nessa condição primitiva que abrigam esses seres. Então nós percebemos aqui que os espíritos não foram claros para Kardec a respeito dessas espécies pré-humanas. Simplesmente colocam numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Questão 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. A alma, ou seja, esse elemento individual, que já começa a apresentar ali uma certa inteligência. Então significa o quê, né? Pois é, Brás, todos, né? Até mais ainda, né? Então, essa alma, a alma teria sido o princípio inteligente dos reinos inferiores? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. E com este, a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal,
e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Olha, falando da humilhação de novo aqui, entrando em conflito com o pensamento religioso da época. Jamais nós, homens, seres especiais da criação, descendemos dos macacos. O que existe de humilhante nisso? Se nós olharmos o contexto geral da obra divina. Nada, mas o orgulho do homem não permitia e não permite ainda. Os grandes gênios sentem-se humilhados por ter sido fetos informes no ventre materno. Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Kardec, insistente como sempre, 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores, como a própria Terra já foi, que eu falei para vocês, né? Basta a gente voltar no tempo que nós encontraremos esse mesmo ambiente. Mas depois que evoluiu, partiu então de outros lugares. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer de um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, nesse caso, nós encontraríamos, em tribos, sociedades muito primitivas, isoladas, como nós encontramos na África, na Ásia, aqui na própria América do Sul, no caso da Amazônia, relatos de sociedades que são completamente isoladas. Poderia, nesse caso, ter ali um espírito que acaba de chegar na condição humana para habitar essa espécie? Poderia. Isso é comum? Absolutamente. É antes uma exceção. Mas então ele viveria num ambiente compatível com o seu grau evolutivo. André coloca, então para mim fica claro que não viemos da pedra há 15 mil anos, Ou entendi errado? Sim, nós estamos muito mais antigos que isso. É um processo que vem se desenvolvendo há tanto tempo, e essas respostas não chegam para nós, Andréa, porque até mesmo ontem, estudando o livro No Mundo Maior, nós vimos Calderaro falar para André Luiz que a grande dificuldade que nós temos nesse estágio evolutivo de termos lembranças claras sobre o nosso passado seria a capacidade que nós temos de lidar com essas lembranças, que seriam para nós absolutamente perturbadoras, por tudo aquilo que nós já vivemos da forma mais primitiva. Então, simplesmente não sabemos. E mesmo se pudéssemos saber, a pergunta é: com que objetivo? O que isso traria para nós de benefício? Só a curiosidade? Então, pois é, Bras, mas para chegar a essa conclusão desse encadeamento do átomo ao arcanjo, era um pensamento revolucionário, porque era uma contradição dos princípios fundamentais religiosos e científicos da época de Kardec. Como eu falei para vocês, é muito fácil para nós hoje começarmos a debater sobre essas questões, porque tudo para nós está tudo pronto e tudo claro, mas na época de Kardec não. Na época de Kardec é como se fosse aquele bandeirante que pegava o facão ali e começava a abrir picada para poder explorar o interior do nosso país. No caso de Kardec, ele fazia isso dentro desse campo espiritual. Então, também acho, André, é sempre complexo para todos nós, mas tudo acontece dessa forma. Bom, pessoal, aqui nós paramos então na questão 600 e... Deixa eu ver aqui... Não, está acabando já, deixa eu ir em frente aqui que falta pouco. Porque depois eu quero ler para vocês o artigo ainda. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência... Olha aqui, André, que você perguntou.
O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Lá na questão número 78, que lá eles colocam, né? Não sabemos, isso se encontra encoberto pelo véu dos mistérios de Deus. Braz lembrou, a união do princípio inteligente estruturador das moléculas, né, é o princípio e o princípio vital. Princípio inteligente e princípio vital. O princípio vital é aquilo que dá simplesmente vida, né? O princípio inteligente é aquilo que anima essa vida. Lembrando que a palavra anima vem de ânima. Ânima é alma, né? Questão 609. O espírito, tendo entrado no período da humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que poderia chamar anti-humano? Mais uma vez, lembrando que essas perguntas de Kardec contradiziam as questões anteriores da primeira edição do Livro dos Espíritos. Lá simplesmente diziam que o homem era um ser à parte. Aqui Kardec já fica toda à vontade para falar sobre essa questão do homem ter evoluído de um período chamado anti-humano ou pré-humano. A resposta: se ele conserva os traços, né, do que ele tinha anteriormente. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realçam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Então ele fala sobre aquela brutalidade inicial daquele período inicial. Para quem quiser lembrar, entender mais ou menos essa passagem, já comentei com vocês sobre isso, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Direção de Stanley Kubrick. Numa cena inicial, mostra então ali grupos de... não eram mais macacos, né, mas nós vimos ali um humanoide que se misturava meio com macaco, muitas vezes ele tinha uma habilidade manual. Então naquele filme, é coisa assim acho que dos 5, 10 minutos iniciais do filme. Eu vou ver se eu encontro esse filme, faço uma edição e publico para vocês lá no nosso grupo no Facebook. 2 grupos de primatas ou de humanoides, um dominando ali um pequeno lago onde ele matava a sua sede, e o outro chegando. Aí então aquele outro que chegava queria tomar conta desse lugar. E como acontece naturalmente na natureza, nós temos ali os grupos querendo dominar uma determinada região. Acontece com os leões, com os lobos, com as hienas, com os pássaros, com os peixes, enfim. Várias espécies têm esse tipo de comportamento. Ali então um grupo procura, através de gritos, tentando aqueles sons ameaçadores, espantar o outro. Mas aí então um dos humanoides de um grupo pega um osso, um fêmur, esse grande da perna, segura por acaso e começa a bater. E ele começa a bater em outro osso e percebe que esse osso começa a quebrar. Aí então o filme mostra para nós aquele momento de lucidez, de inteligência, quando ele percebe que aquele osso se transforma numa arma. E aí então ele pega esse osso e ataca aquele bando que está dominando aquele lago e começa a espancar todos eles. E os outros animais seguem esse mesmo comportamento. Então, quer dizer, o que eu quero passar para vocês é que aquele instinto de agressividade, aquele impulso natural dos seres selvagens, acaba se manifestando também nos próprios homens.
nessa fase inicial. E conforme o tempo vai mudando, ele vai se modificando. O próprio Antigo Testamento tem para nós ali várias passagens que mostram a guerra que existia entre os diversos grupos. Essas guerras, né, de tribos para cá, uma outra tribo para lá, todo mundo então querendo dominar, colocando o seu Deus como sendo o Deus mais poderoso, o Deus mais forte. Todo mundo querendo mostrar esse grande poder. Conforme o tempo vai passando, as sociedades vão então se civilizando, vão se reestruturando, vão se utilizando muito mais a diplomacia do que a força. Então, naturalmente, o homem individualmente, ele tem essa tendência de mostrar esse princípio primitivo antes da manifestação da razão. Por isso foi colocado para nós. Essa manifestação desse instinto, dessa agressividade, dessa brutalidade, depende da distância que separa os dois períodos, o humano e o pré-humano, e do progresso que ele realizou. Questão 610, a última. Ou melhor, tem aqui uma nota de rodapé. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Tá. Nota de rodapé. A dialética marxista contraria aparentemente esse princípio com a afirmação de que a natureza dá saltos. Na realidade, esses saltos são qualitativos e decorrem da acumulação de pequenas modificações quantitativas, ou seja, de uma cadeia de ações e reações. Engels afirmou: embora com toda a graduação, a transição de uma forma de movimento para outra sempre se apresenta como um salto, que resolve em revolução. Essa teoria justifica a revolução social, mas essa mesma revolução, segundo o marxismo, só pode ocorrer em condições especiais, preparadas por uma longa série de acontecimentos. Dessa maneira, mesmo diante da concepção materialista revolucionária, permanece válido em sua substância o princípio espírita: nada na natureza se faz por transição brusca. Todo salto é o fim da cadeia de ações e reações. Então aqui o Herculano Pires ele só trouxe um comentário para nós, porque dentro da teoria marxista, que via muitas revoluções, né, nós tivemos, por exemplo, a Revolução Russa, tivemos a Revolução Francesa, que de uma hora para outra mudou-se completamente um cenário social. E aí então essa ideia, essa dialética marxista, também começava a ser aplicada nessa parte da evolução biológica. Que de uma hora para outra, um ser primitivo se tornava um ser inteligente e civilizado. E não é assim que acontece. Nada na natureza se faz por transição brusca. Esse comentário de Kardec ele faz exatamente isso, né? O dos espíritos, né? Mostra exatamente que é uma evolução duradoura, uma evolução lenta. E quando nós percebemos uma mudança brusca, na verdade ela é a ponta dessa cadeia, porque muita coisa aconteceu antes. Então é só título de curiosidade aqui para nós. Questão 610 e última. Então, mais uma vez, vocês se lembram, na questão número 37 da primeira edição do Livro dos Espíritos. Os Espíritos disseram que o homem é um ser à parte. Olha a pergunta de Kardec. 610. Os Espíritos disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação. Enganaram-se, então? Percebem que ele estava questionando? Por isso que eu falei para vocês, esses precedentes, tanto essa questão 610, como aquela que fala sobre possessão, são dois precedentes que abrem-se aqui dentro do Livro dos Espíritos, da doutrina, em que é possível a evolução de uma ideia, e não uma fixação. A mesma coisa que nós já conversamos, por exemplo, que os Espíritos disseram a Kardec lá na primeira parte, que no mundo espiritual não existe uma região circunscrita. E isso ele falava sobre a ideia do paraíso, do inferno. E muitos espíritas acabam se apegando a essa informação para falar, por exemplo, que colônias espirituais não existem, porque lá está dito que não existem regiões circunscritas. Assim como também que o homem evolui no espaço. Se o homem evolui no espaço, isso de uma forma genérica, e que não há região circunscrita,
tratando dos dogmas religiosos, as colunas espirituais então estão abertas à possibilidade de aceitação. Esses precedentes abrem para nós possibilidades de questionarmos aquilo que os espíritos trouxeram. Questionarmos se nós tivermos dúvidas. Se nós quisermos contestar, aí então nós temos que ter argumentos tão bem fundamentados e controlados como as respostas que os espíritos trouxeram. Então, olha a dúvida. Os espíritos disseram que o homem é um ser à parte da ordem da criação. Enganaram-se, então? Não. Mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. Que questão que não havia sido desenvolvida? A questão da evolução das espécies. 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 57, A Origem das Espécies, lançada por Darwin, falou sobre essa evolução. Então, se antes disseram que o homem era um ser criado à parte, a partir do lançamento daquele livro, e já na edição de 1860, o homem era uma evolução. Sim, Brás, e é uma justificativa que tem fundamento, que os espíritos não podem trazer para nós revelações sem antes desenvolvermos os nossos próprios fundamentos. Porque, do contrário, se nós trouxermos uma resposta dos espíritos que interfere no nosso conhecimento científico aqui no nosso mundo, isso traria para nós grandes conflitos, porque cada coisa vem no seu tempo. Como os espíritos colocaram, há coisas que não podem vir senão a seu tempo. Então, somos nós encarnados que temos que construir o nosso próprio raciocínio. Do contrário, os espíritos trariam para nós a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de doenças neurológicas, uma fonte de energia interminável. Traria tudo pronto para nós. Falaria quais são os planetas que estão habitados por seres extraterrestres. Só que, na verdade, somos nós que temos que construir esse raciocínio. As descobertas dependem dos nossos esforços. Porque aí sim é uma descoberta fundamentada nos nossos raciocínios, no nosso intelecto. Então os espíritos revelam para nós aquilo que foge da nossa ciência, aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Mas aquilo que diz respeito ao mundo terreno, somos nós. O que eles trazem para nós são as inspirações, são ali algumas dicas sutis, mas somos nós que temos que construir, não eles. Por isso então disseram que tudo no seu tempo. Vamos lá agora estudar um pouco, naquele artigo que eu comentei com vocês, a respeito dessa questão do intervalo entre o Livro dos Espíritos da primeira edição, e da segunda edição, e no intervalo, como recheio desse bolo, A Origem das Espécies. Esse aqui é um artigo publicado no site O Consolador, em 2014. O autor é o Paulo da Silva Neto Sobrinho. O Paulo Neto, ele foi expositor aqui na nossa sala, lá na Origem, se lembra, Brás? Aqui a nossa sala tinha vários expositores, era uma escala, né? Cada dia era um que apresentava. E o Paulo Neto foi expositor aqui também do nosso grupo, né? E ele escreveu um artigo dizendo: Kardec não antecipou Darwin. Vamos a ele para vocês conhecerem. Às vezes ouvimos palestrantes espíritas, embora bem intencionados, mas desculpe-nos a sinceridade, bem mal informados, falarem coisas que são dolorosas de ouvir. Tal é o disparate. Especialmente estamos nos referindo ao tema sobre a evolução dos seres, quando presenciamos um determinado palestrante, até de muito conhecimento, dizer que na questão da evolução das espécies, Kardec antecipou Darwin. Nesse caso, nessa antecipação, é quando dizem, por exemplo, que Kardec já tinha dito que Darwin, que todos nós somos uma evolução dos seres inferiores. Kardec não disse isso. Ficamos boquiabertos, tamanha a nossa surpresa diante de tal afirmação, pois para nós foi Kardec quem se utilizou da teoria de Darwin conforme iremos demonstrar. Temos em mão o livro Evolução, do Átomo ao Arcanjo, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
do qual transcrevemos. Aqui uma citação do livro. A ideia de um encadeamento evolucionário sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, entre os outros seres criados e o homem, só teve condições de afirmar-se a partir da segunda metade do século XIX, com a publicação de duas importantes obras contemporâneas. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em 87, apresentando a evolução como um processo espiritual contínuo que abrange todos os seres, sendo o homem apenas o último elo da cadeia de animalidade na Terra. Aqui, como nós já vimos, não foi assim que aconteceu. Os espíritos disseram para Kardec que o homem era um ser à parte. Nesse livro aqui, Evolução do Átomo ao Arcanjo, ela afirma que desde 57 Kardec já tinha cantado essa bola. E continua. Deixa eu ver aqui. Tá. E a origem das espécies, de Charles Darwin, em 1859, que procura explicitar a evolução das espécies dentro de uma escala biológica, incluindo nela o homem, ainda com algumas reservas, pois sabemos que a teoria darwiniana encontrou e encontra até os dias de hoje grande resistência por parte das igrejas cristãs. Comentário aqui agora. Primeiro gostaríamos de até pedir desculpa à autora Zoé Marie Saraiva Paim por citar sua obra, cuja publicação tem a chancela da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas precisávamos de alguma evidência concreta para tratar o assunto. Assim não temos a mínima intenção de desmerecer a obra ou a sua autora, mas apenas o de ajudar no esclarecimento desse assunto, para que possamos ter uma ideia exata dos acontecimentos. O que temos visto é que não se presta a devida atenção num ponto fundamental entre a obra de Allan Kardec e a de Charles Darwin, a primeira publicada em 18 de abril de 57, a segunda 22 de novembro de 59. Só que os estudiosos espíritas não se dão conta de que as atuais 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos são da segunda edição, e 18 de março de 1860, e aí sim ele trata da questão da evolução espiritual, o que não aconteceu na primeira edição de 57, com 501 perguntas. Aliás, a edição de 57, a informação é até mesmo contrária à que temos com a segunda edição. Portanto, há uma diferença no que se fala sobre o assunto entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos. Um pouco mais à frente, a autora volta a afirmar: já tivemos ocasião de ressaltar, quando falamos sobre a teoria evolucionista, a correlação que há entre o lançamento de O Livro dos Espíritos 57 e o aparecimento da obra de Darwin, Origem das Espécies, 2 anos depois. Ambas são complementares. A primeira antecipa-se à evolução biológica de Darwin e a coloca como resultado da evolução espiritual. Ao final da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec escreveu: se observa a série de seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transporta sem transição a distância que o separa do infinito? Kardec apresentava assim, já no início do seu trabalho, o caráter evolucionista da doutrina dos espíritos. Bem, o problema aqui é a falta de atenção. É que a falta de atenção não permitiu à autora perceber que esse trecho da introdução do Livro dos Espíritos que cita só aparece na segunda edição em março de 60. Portanto, essa observação de Kardec só apareceu após a divulgação da teoria da evolução de Darwin, ao contrário do que muitos propagam, que Kardec se antecipou à teoria darwiniana, sem atentarem para a cronologia das edições. O que os espíritos disseram quando da primeira edição deixa isso bastante claro. 127 aqui é a questão da primeira edição. A alma do homem não teria sido ela antes o princípio da vida dos últimos seres da criação, para chegar, por meio de uma lei progressista, até o homem
em percorrendo os diversos degraus da escala orgânica? Não, não. Homens nós somos desde natos. Olha o que os espíritos disseram para Kardec. Que nós somos homens desde o início, como se fosse uma gênese bíblica. E eles continuam. Cada coisa progride na sua espécie, e em sua espécie o homem jamais foi outra coisa que não o homem. Comentários de Kardec. Kardec aceita essa orientação. Qualquer que seja a diversidade das existências pelas quais passa nosso espírito ou nossa alma, elas pertencem todas à humanidade. Seria um erro acreditar que, por uma lei progressiva, o homem passou por diversos degraus da escala orgânica para chegar a seu estado atual. Assim, sua alma não pode ter sido antes o princípio de vida dos últimos seres animados da criação para chegar sucessivamente ao degrau superior, ao homem. Percebem que os espíritos disseram que o homem sempre foi homem, e Kardec aceitou que o homem sempre foi homem. Isso na primeira edição. Na segunda, ele fala não somente da lei progressiva para o homem, como para os animais, falando da ligação entre uma e outra. É importante nós estudarmos essa questão, embora ela pareça sem grande significado para nós, mas entendermos o processo o trabalho que Kardec desenvolveu para chegar a essas conclusões. Ele não foi simplesmente um escriturário dos espíritos. Quando nós falamos que ele foi um codificador, era aquele homem que se sentava à mesa, analisava as questões, refletia, debatia, modificava se fosse necessário. Continua aqui Paulo Neto. É clara a posição dos espíritos e de Kardec que o espírito do ser humano jamais passou por vários reinos da natureza para chegar ao atual estágio, o hominal. O que se admitia à época da primeira edição era que o progresso intelectual e moral acontecia pela fieira da reencarnação. Porém, o espírito humano sempre encarnou e reencarnou em corpos humanos, vamos assim dizer. Na segunda edição, Kardec questiona os espíritos a respeito dessa informação, que constou da primeira edição. Vejamos as respostas a algumas questões que se ligam ao assunto. 607, nós vimos agora. Dissestes que o estado da alma do homem em sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que ensaia para a vida. Isso lá na questão 190 dessa segunda edição. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Se o homem sempre foi homem, que período é esse que é antes da humanidade? Olha a questão já surgindo. 607A, já lemos aqui também agora. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Lembra que os espíritos disseram não, não. O homem sempre foi homem. Resposta dos espíritos. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois da juventude e a da madureza. Kardec coloca agora: nessa origem há alguma coisa de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios, aliás, os espíritos respondem ainda, né? Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhes seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo.
Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Esses seres sem futuros, exatamente os homens. 607b. Esse período de humanização principia na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Concluindo aqui então, não resta dúvida que o princípio inteligente que hoje se encontra no reino nominal veio via progresso evolutivo, tendo experiências nos reinos inferiores, na situação mencionada na pergunta acima, no reino animal. Recomendamos ao leitor que também veja as questões e respectivas respostas de números 608 a 611, que completam a que aqui apresentamos. A conclusão que chegamos é exatamente o contrário do que dizem. Para nós, foi Kardec que se aproveitou da teoria da evolução das espécies de Darwin para voltar com o assunto, e, como já havia suporte científico, os espíritos foram mais explícitos na questão, reformulando o que disseram anteriormente para afirmarem sobre a evolução do espírito através do reino animal. Lembrando o que dissera Jesus em João, tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora suportar. Compreendemos que, para que pudéssemos entender, houve a necessidade de ter um suporte científico para que a informação tivesse condições de ser assimilada por nós. Por outro lado, Kardec também deixou claro, bem claro, que, caminhando a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se a verdade nova se revelar, ele a aceitará. Uma citação conhecida para nós, lá do livro A Gênese, O que demonstra que o Espiritismo deverá aliar-se às novas verdades científicas, evidentemente obedecendo aos princípios morais e éticos cristãos. Então, meus amigos, eu quis trazer para vocês esse artigo e essas reflexões em torno dessas passagens, porque é importante a gente conhecer, primeiro valorizando o esplêndido, magnífico trabalho de Kardec. Segundo, entendermos como é que o pensamento vai evoluindo conforme as nossas descobertas aqui no nosso mundo físico vão trazendo condições para que elas se manifestem. Então, essa questão do reino dos animais e também do reino nominal e a ligação, a conexão que há entre os dois, é um tema de extrema importância para nós, e vemos ainda o quanto falta para nós alcançarmos uma resposta mais precisa, para entendermos, por exemplo, de que forma é que acontece a evolução dos animais dentro dos seus reinos, e também como é que eles vão saltando para outros reinos conforme vão evoluindo. Como é que acontece a elaboração desses espíritos conforme eles saltam para uma espécie mais evoluída. Como é que o espírito humano se forma, que elementos são agregados a esse princípio inteligente para chegarmos até essa condição. Então, todas essas perguntas ficam abertas para quando nós tivermos condições de entender a sua profundidade. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, Kardec acabou desmanchando uma pequena confusão na teoria da evolução graças ao Wallace, no caso da metempsicose. O Wallace, Alfred Wallace, ele era ali um pesquisador também, um naturalista, como Darwin, e havia assim uma competição entre eles, Darwin lançando a ideia da evolução, o Wallace também, e eles começaram a trocar figurinha, e o Wallace, coitado, ele ficou muito frustrado, porque ele passou muito tempo fazendo pesquisas, coletando espécies, para poder levar para a Inglaterra, e aí então houve um incêndio no barco em que ele se encontrava, e toda a coleção dele foi queimada. E os livros, as anotações dele, muitas delas haviam sido
perdidas, né? Ele passou muito tempo aqui no Brasil, na Amazônia. Então Wallace e Darwin são dois grandes nomes que fundamentaram a evolução das espécies, né? Bem legal. A Andréa colocou, né? Então volta ao meu comentário anterior, né? Nunca fomos pedra, nos transformamos, nunca fomos mesmo, né? Até porque os dois eram, né, Brás? A Inglaterra era muito forte naquela época. Então, a evolução dos seres, né? Nós não sabemos quando começa exatamente, né, Andréa? Porque o princípio inteligente, que já não é mais na planta, mas é um reino acima das plantas, já começa a esboçar ali um pequeno grau de inteligência. Nós não sabemos simplesmente. Essa é uma pergunta que todos nós gostaríamos de ter resposta, mas infelizmente não. E mesmo que houvesse, por exemplo, né, uma barata, uma aranha, depois nós temos ali uma espécie um pouco melhor, uma lagartixa, bonitinha ela, né? Então, quer dizer, você pega uma lagartixa e aí você pensa assim, tá, qual foi o ser que evoluiu para ela e ela vai evoluir para onde? Como acontece essa evolução? Essas são todas as dúvidas que nós ainda guardamos, e quando chegarmos no mundo espiritual a gente reúne nosso grupo de novo e a gente vai para uma biblioteca do lado de lá e pesquisa sobre isso, né? E lembrando que Camilo Castelo Branco, né, Camilo Cândido Botelho, lá no livro Memórias de um Suicida, ele comenta que quando ele foi para a cidade universitária, ele começou a estudar exatamente sobre a origem do nosso planeta. Então nós teremos um curso, nós temos ali um museu, uma biblioteca à nossa disposição para explorarmos esse tema, né? Mas quem viver verá, né? Quer dizer, todos viveremos e todos veremos, né? Acho difícil que muitos afirmam que fomos rochas, não, sem qualquer fundamento isso, né? Não tem por que pensar dessa forma. Até porque rocha sequer tem um princípio vital, né? É apenas ali uma força de atração de matéria, né? Então quem afirma isso completamente fora, né, do embasamento. Vamos lá, muito bem. Então é isso aí, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Já concluímos então aqui o nosso segundo item, os animais e o homem, e fecharemos então no nosso próximo encontro na semana que vem o tema metempsicose. Coisa rápida também, porque a metempsicose era algo que existia naquela época de Kardec e uma ideia que continua existindo no presente. Algumas religiões importantes, né? Porque quando nós falamos aqui no Brasil, por exemplo, a reencarnação sequer é compreendida. Mas se você vai, por exemplo, para a Índia, onde você tem ali o hinduísmo, e você vai para a China, onde você encontra ali, né, uma parte budista, a metempsicose é uma realidade. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso e depois entraremos em seguida lá no terceiro livro das